Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa a minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um dia do podcast Elas Donas de Si. E hoje aqui, no evento Conexões que Transformam. E claro, né, gente, porque eu sou abusada, peguei a palestrante. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Se apresenta para esse público aqui. Quem é você? Se apresenta. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu Vai sou a conhecer agora, Tailane né? Lopoli. Ai, gente. Tailane Lopoli. E o que você faz, Tailane? Conta aqui. Eu sou CEO de uma empresa de alimentação prática, onde a gente vende, além de um hortifruti prático, já com tudo picado, higienizado, nós também vendemos marmitas congeladas. E viu, gente? CEO, sentiu o poder do negócio aqui, CEO. Mas aí, Tailane, todo mundo fala assim, nossa, bonita você, cheio de sucesso, cheio de ouro. Qual é a jornada para chegar até aqui, né? É muito longa, é muito longa. Conta pra gente aqui, dentro dessa sua jornada, em que momento que você, nessa jornada, eu sei que pode ter tido vários, mas aquele que tu falou assim, aqui eu fui dona de mim, aqui eu dei conta do recado. Conta aqui pra gente, nessa jornada aí, o que você fez? Quando eu fui dona de mim, né? É exatamente sobre isso que eu venho aqui hoje, nesse evento maravilhoso, para poder contar o que aconteceu. Porque para todos verem a Tailane aqui hoje, não imagina o que tem por trás dessa história. Hoje, para quem está me vendo aqui, né? Eu tô aqui bem pequenininha, mas eu venho de uma obesidade mórbida. Olha! Sim. Aonde eu fiquei num quadro de depressão muito grande, muito assim, quando a gente toca no fundo do poço, devido a essa depressão e essa obesidade, eu quase perdi o meu filho. Olha. Quando no parto, que era uma cirurgia de cesariana, eu tive que tomar uma anestesia geral por conta do meu tamanho. Olha! Pelo meu tamanho, eu não consegui tomar anestesia comum, E né? a gravidez também já deixa a gente Já maior foi de ainda, risco. né? Sim, eu tenho 1,60 m, eu fiquei com 120 quilos, eu sou pequenininha. Olha isso! Sim, e nesse momento que eu quase perdi o meu filho, eu venho também de uma falência de outras empresas, porque eu era de um outro ramo. Hoje, para mim falar para vocês que eu sou o CEO do Saúde da Roça, mas eu tenho uma bagagem empresarial por trás disso. Olha que onde eu interessante. vivia extremamente para essa empresa. Acabou que eu fui me deixando de lado, cuidando apenas de um CNPJ e esqueci que existia um CPF por trás disso. Eita, que eu tô arrepiada aqui de verdade, gente. Porque essa é uma dor comum. Muitas pessoas, e não só mulheres, tá? Não é verdade? Sim. É que a mulher acaba fazendo isso com mais frequência porque ela faz mais papéis que demandam muito mais tempo dela. Então essa mulher acaba adoecendo muito mais do que o homem, né? Sim. Porque o homem ele faz a praticidade. Ele vai lá, executa, provê. Sim. Chega em casa, ele faz o quê? Descansa. E a mulher cozinha, cuida de filhos, estuda e tem aquela função de educar, né? Sim. E de zelar pelo lar. Então eu vivia uma vida de empreendedora, que eu vivia só pro meu negócio. Só me pro esqueci. CNPJ. Desenvolvi vários problemas que eu já vinha de uma raiz não tratada, de uma criança que não foi estruturada emocionalmente para lidar Olha com a aí, ó. vida adulta. Carreguei bagagens que me afundaram na depressão, consegui desenvolver uma crise de emoção muito ruim, compulsões Depressão, alimentares. compulsões. Sim, cheguei nesse quadro de obesidade que acabou quase tirando a vida do meu filho. Olha isso. E depois de que isso tudo aconteceu, eu ainda assim consegui enxergar qual era o meu propósito e hoje eu tô aqui. Gente, eu tô arrepiada. Você tá aí do outro lado também arrepiado? Deixa eu falar uma coisa pra você. Presta atenção nessa dica poderosa, porque você já sabe que nessa casa aqui não tem conselho não, só tem dica. Porque aqui, amiga, vovó me ensinou que a gente não pode dar conselho não, a gente dá pode, dica, só entendeu? dica. Então olha a dica que ela deu. Cuidei do meu CNPJ, né? Não deixou de negligenciar com a família. Não, jamais. Mas quando ela esquece do CPF, essa máquina aqui que adoece, consequentemente adoece a família.
E se Não o é? CPF não tiver bem, que é da mãe, que é quem tem a função, né, de zelar pela casa, pelos filhos, e nós acabamos se dividindo num CNPJ, Sim. quando a gente está ruim, a gente vê que tudo fica ruim. Tudo fica ruim. E, amiga, isso é um princípio, inclusive Sim, bíblico, né? Sim. Que a mulher é esse esteio da casa, de que se ela tá mal, percebam isso, gente. Aquele dia que a mãe tá mal, que seja que tá no TPM, ou que ela tá com alguma dificuldade emocional, ou É ou não é? É verdade. É ou não é? Aí, né, família inteligente fala assim, não mexe com a mãe hoje não. Não, hoje, porque o filho acorda atravessado, a mãe já dá uma olhada, ele já se bota no lugar dele. O marido, a gente dá uma resposta, ele já sai de perto. Já entendeu? Mas quando a mãe, ela acorda naquele dia, todo mundo já fala assim, ó, não, fala com a sua mãe hoje Fala não vai lá não, porque já sabe. Vamos deixar ela em paz nesse momento, não vai dar ruim pra gente, porque aí, ó, o caos se instaura nesse lar. Cara, a gente tá brincando aqui, mas com uma coisa muito séria, não é, Sim. amiga? Muito séria. E isso, pegando aqui num gancho seu, tem super a ver com a minha alimentação, não tem? Tem, amiga. Tem, Tem, não muito tem? a ver com o autocuidado. Porque o autocuidado a gente acha que é somente a parte Aqui, estética. ó, tá aqui, ó, maquiada, linda, Sim, bela, e não é isso. E tipo assim, faz parte também, só que o nosso autocuidado começa com o que a gente coloca para dentro, de informações, ambiências, Nossa, alimentações, espiritualidade. O que a gente coloca para Perfeito. dentro é o autocuidado. Então não é somente a gente cuidar do nosso externo, porque as nossas raízes, se não forem nutridas, o que você vai florescer? Perfeito. É exatamente sobre perfeito. isso. E aí a gente acaba negligenciando esses 3 pilares importantes, corpo, alma e espírito. Sim, sim. Falando enquanto terapeuta, eu gosto sempre de trazer esse olhar para você pensar. Eu coloco sempre esses 3 dedinhos para você poder entender isso. Corpo, alma e espírito. A alma é o do meio, que é a emoção. Quando ela tá cagada, Tudo fica ruim. como que você vai pro espiritual? Não tem como. Não conecta com Deus, porque você fala assim, Deus não tá me ouvindo. E aí né? é Assim? quando eu falo sobre raízes, eu tenho uma criação evangélica cristã e eu entendo que nós viemos da onde? Do barro. A nossa raiz veio da onde? Do barro. Quem foi que colocou essa raiz ali? Quando a gente não cuida da nossa alma, do nosso espírito, como é que a gente nutre todo o resto? Perfeito. E tudo acaba desencadeando outros problemas. Outros problemas. E aí você tem que cuidar do seu espírito, cuidar da sua mente, do seu corpo, de tudo. E também Perfeito. cuidar do que te trouxe até aqui. Quem foi essa criança, né? Olha aí. Como é que foi a sua criança? Você foi uma criança que foi muito cobrada? Boa. Você foi uma criança que só foi Perfeito, elogiada quando você perfeito. fazia atos de serviço? Acaba que você cresce um adulto que a sua linguagem de amor é atos de serviço. Perfeito. Porque as raízes não foram bem cuidadas. E o meu intuito hoje é ajudar mulheres a descobrirem quais raízes precisam ser nutridas. Por isso ela está aqui no podcast, Elas Donas de Si. Adoro, gente. Quando eu conto pra vocês que aqui só senta mulher incrível, mulheres especiais e com histórias maravilhosas, aí você fala assim, ai Lu, você vai falar isso de novo? Vou. Sabe por quê? Nem é planejado por mim, mas por uma força maior que está aqui conduzindo esse trabalho para que você, aí do outro lado, perceba que você não está sozinha, que tem histórias comuns, Sim. que ela ralou para chegar até aqui e hoje sim faz um lindo trabalho, chegou aonde está CEO, mas olha o que ela trouxe aqui pra gente. Sim. Eu tenho uma jornada. Eu não acordei CEO. Acordou CEO, amiga? Não, acordou. Teve todos os degraus para você subir, né? E tem o degrau que você sobe da sua superação familiar, de você Perfeito. quebrar suas barreiras. Tem os degraus emocionais, os Perfeito. degraus da maternidade. Tem os degraus pessoais de saúde, como eu enfrentei uma obesidade mórbida. Nossa. Existem vários degraus de uma falência, que eu passei por uma falência. Então, todos esses altos e baixos é como o nosso coração. Ele precisa existir para você se manter Perfeito. vivo. E é exatamente isso que a gente precisa ter. Equilíbrio entre altos e entre baixos que a gente vai se mantendo nessa navegação que é a nossa vida. Viu, gente? Fácil não é, Não mas é possível. Sim. E o caminho sempre será o autoconhecimento. Sim. Não é, o amiga? autoconhecimento, o autocuidado, porque cuidado não é só o externo, gente. Temos que lembrar das nossas De raízes. novo, ó, ela tá lembrando aqui. Das raízes. Não prestou atenção, não? Volta esse vídeo e presta atenção e pega papel e caneta, que eu já disse para você que aqui tem que ter papel e caneta para anotar as dicas. Então, presta atenção nas dicas dela. A importância de olhar para você, a importância de olhar para o seu autoconhecimento, a importância de olhar para o seu corpo, a importância de reconhecer. Deixa eu pegar uma coisa
coisa aqui que tá aqui, ó, palpitando na minha cabeça. E aí eu vou aqui e vocês fingem que não estão vendo, que agora eu vou confessar uma coisa minha, tá, amiga? Eu passei por uma situação de obesidade mórbida. Quantas mulheres estão acima do peso e custam a entender isso? Muitas mulheres. Sabe quando que elas não conseguem entender isso? Quando começam assim, eu não gosto de comprar roupa. Eu não gosto de ir na praia. Olha aí, ó. Não é que você não gosta, isso é um pensamento que você mascara a sua frustração. Olha aí. E às vezes você não está somente numa obesidade porque você quer comer muito. Não é isso, é sempre fundo emocional. Existe um Mas fundo tem que buscar emocional ajuda. porque todo excesso esconde uma falta. Lacrou. Tem? Todo excesso esconde uma falta. Por que eu quis trazer isso e eu falei aqui pra você que é uma coisa particular minha? Porque toda vez que eu vou ao médico e ele diz que eu estou obesa, eu saio chorando, arrasada. Mas é óbvio que ele está falando a partir do que você disse. Altura, peso, consequências desse corpo. E aí, a minha primeira reação é ficar brava. Depois que passa, como terapeuta, a gente vai buscando ajuda. A gente vai buscar ajuda, porque terapeuta faz terapia. Cuidadamente. Cuidadamente. E aí eu vou lá, entendi, o que me irritou foi isso daqui, isso aqui eu preciso tratar. E aí você vai buscando autoconsciência. O que é gostoso aqui, do exemplo que você trouxe, muito obrigada por compartilhar isso, é que não é uma jornada fácil, mas ela é possível. Sim. Então para de romantizar essa merda, achando que tu não vai conseguir. Porque consegue. Consegue. E não é, gente, porque muitas pessoas falam assim, porque a famosa emagrece porque ela tem dinheiro. Não é porque tem esforço. Porque quando eu estava nessa obesidade, que eu decidi virar a chave da minha vida, antes de eu fazer isso, não foi só porque eu emagreci eu virei a chave. Eu fiz uma imersão, onde eu consegui encontrar os motivos que me fez me perder. Tá entendendo? E para mim poder conseguir chegar a fazer uma cirurgia bariátrica, que muitas pessoas acham que não, só é mérito se você emagrecer na dieta. Qualquer coisa que você faça em prol de você é muito válido. Faça o que você pode. Faz uma unha, faz um cabelo, toma aquele banho premium, entendeu? Aí sim. O que você fizer em prol de você mesma é um excelente investimento e que você nunca vai se arrepender. Quando eu fiz tudo o que eu fiz, eu estava desempregada, tá? E não tinha... Ouviu aí, ó? E eu não tinha o meu sugar daddy. Nem o velho da lancha? Não tinha o cabeça branca comigo, tá, gente? Não tinha. Então foi muito esforço, muito sacrifício, muita abdicação, mas tudo você consegue quando você consegue entender. Eu mereço mais. Perfeito. Eu mereço mais esse cuidado. Prestou atenção aqui? Tá, gente? Então não é questão de poder aquisitivo, é o poder da mente, porque não é ser pobre de dinheiro, é ser pobre de possibilidades. Gente, eu ia falar, dá uma dica, ela já arrasou. Ela já veio com a dica para você aqui. Então, olha, eu quero te agradecer. Nada, eu que agradeço. E te honrar. Muito obrigada. Porque chegar aqui onde você chegou é exatamente uma decisão. Então, eu quero te honrar por ser dona de si, dona da sua própria história e trazendo o seu exemplo e a sua história para essa mulher aqui, para essa pessoa, porque é óbvio que é um programa que é mais para mulheres, mas os homens também assistem. Sim, sim. Então, você, pessoa, dono de si, muito obrigada pela sua audiência, pela sua confiança aqui nesse trabalho, porque cada história que passa aqui é essa, que vai transformar a minha, a sua e da minha convidada, né? Com Muito certeza. obrigada. Nada, eu que agradeço. Quero mandar um beijo aqui, tchau pra gente Eu encerrar. quero mandar um beijo para minhas seguidoras, As minhas seguidoras que estão ali sempre me acompanhando, buscando também Eu já sou inspirações. uma, tá? Eu já sou uma. Buscando inspirações para poder conseguirem sair, né, dessa zona de conforto aí e acordarem para elas mesmas, né? Então, um beijo para vocês que estão me assistindo. Beijo mandado para vocês e muito obrigada. Então, eu encontro você no nosso próximo podcast. Elas Donas de Si, hoje aqui em Conexões que Transformam.